Quero saudar a todos os irmãos e desejar que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. Ele é a razão da nossa presença aqui e apesar do frio, os nossos corações estão cheios de alegria e de calor também, com o propósito de celebrarmos mais um culto ao nosso Deus. Depois do primeiro culto que já tivemos, Deus nos vai dando ainda esse privilégio de o podermos cultuar presencialmente. Sabemos que em muitas partes do mundo isso está a ser cada vez mais difícil com esta segunda vaga, mas nós estamos aqui com este propósito maravilhoso de glorificarmos o nosso Deus. É a razão da nossa vida. Nós fomos criados para a glória de Deus. Iremos ver toda a eternidade glorificando esse Criador maravilhoso, mas também o nosso Redentor. Então, sejam bem-vindos e queremos então dedicar esse momento de culto ao nosso Deus. Vamos começar por fazê-lo em oração, em espírito de oração, concentrando-nos, pensando na razão principal que nos levou até este lugar, enquanto ouvimos o prelúdio que será tocado e cada um de nós pode estar em oração silenciosa, então, e assim daremos início ao nosso culto. É verdade, este é um hino emblemático, não é? E que nos mostra a marca distintiva, ou a marca identitária dos crentes. É o amor. O amor é que deve caracterizar a vida cristã, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Quando celebramos o Natal, pensamos nesse grande presente de Deus para a humanidade. E tudo isso foi fruto da sua graça. E Ele continua a amar este mundo, apesar do mundo indiferente, o mundo hostil ao seu próprio Criador. Mas a Bíblia deixa claro que esse Deus continua ainda a amar este mundo e quer também salvá-lo da sua situação dramática. Vamos então louvar esse grande Deus, lendo o texto bíblico. Vou pedir então aos irmãos para ficarem de pé. E vamos fazer uma série de leituras bíblicas que nos falam deste grande Deus que nos salvou pela graça, pela sua maravilhosa graça. Então, assim que o texto será projetado, nós vamos ler em uníssono, louvando esse grande e soberano Deus. Diz assim, então, a palavra do nosso Deus. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas a todos quantos o receberam,
aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque se viverdes segundo a carne, é vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque se viveres segundo a carne, talvez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É tudo graça, é tudo graça. Não temos méritos. Tudo aquilo que somos e temos é fruto desta boa vontade do soberano Deus. E nós iremos cantar então dizendo que Ele nos amou. Foi o seu amor que fez com que nós fôssemos salvos. E Ele nos amou com um amor que constrange, um amor que incomoda. Tal é a profundidade desse grande amor. Então vamos louvá-lo de todo o nosso coração. Vos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar. Coisas novas, a quem prestar louvor, para quem a adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão, pois Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz. Pagou alto preço, seu nome é Jesus.
mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, 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 sabemos quem és. Nós sabemos em quem colocamos a nossa fé. O nosso culto é racional, é um culto pensado, como dizia Pedro. Se alguém perguntar qual é a razão da esperança que é em nós sabemos responder, porque sabemos quem nos salvou, sabemos quem é o nosso Deus. E nós queremos continuar a louvar e a engrandecer o seu nome, contemplando este grande e soberano Deus, sabendo que Ele é a razão do nosso ser e Ele também é a razão do nosso culto. E nós queremos contemplar esse grande e soberano Deus no seu trono. Juntos queremos adorar e engrandecer o seu nome. Informou os mares ao falar, quem contou as areias do mar. Reis e povos tremem com sua voz, a criação lhe rende adoração. Quem dará conselhos ao Senhor? Quem contestará o que Ele falou? Quem ao sábio Deus pode ensinar? Quem compreende a sua majestade?
para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Reinarás para sempre. Pai Deus, no seu trono está, juntos adoremos. Contemplai Deus, nada como Ele, juntos adoremos. Amém. Estamos aqui contemplando a glória deste grande Deus e nós queremos louvar o seu nome, queremos engrandecer a sua pessoa também. Normalmente costumamos guardar esse momento para as saudações, o cumprimento. Não podemos fazê-lo pelas restrições óbvias, mas podemos virar o nosso rosto e olhar quem está ao nosso lado e acenar com as mãos ou também dirigir alguma palavra de saudação. É sempre bom o povo de Deus estar junto para louvar e cultuar esse grande Deus, contemplando a sua glória no rosto daqueles que fazem parte da nossa família de fé. Podem sentar-se, irmãos. Queria lembrar apenas, dar algumas informações aqui. Como já foi mencionado também no primeiro culto, ainda está em aberto a oferta para o Natal. Quem não pode fazer no domingo passado ou na sexta-feira, pode fazê-lo ainda. Lá fora há um espaço para se colocar a oferta, ou quem quiser fazê-lo também por transferência bancária pode fazer, especificando que esta oferta é oferta especial de Natal para então a vida da nossa comunidade. Também queria lembrar os irmãos que teremos o nosso culto de passagem de ano, só que não será um culto presencial aqui, pelas restrições naturais, também do tempo em que passamos e vivemos. Portanto, será transmitido online, portanto as pessoas estarão nas suas casas, a partir das 10h30 da noite, 22h30. Portanto, iremos iniciar a tempo e assim faremos então a passagem de ano num culto adaptado às novas tecnologias, não é? Todos agora somos espíritos nesses meios, alguns ainda na primeira classe, outros já ao nível universitário, mas todos já sabemos mexer um pouco, entrar pelo Zoom e também participar. E nós queremos fazer desse momento também um momento único. E quando contarmos a nossa história, para nos podermos lembrar do ano 2020, que marcou certamente e vai marcar pelo resto das nossas vidas também a nossa experiência aqui. Então, essas eram as informações. Vamos continuar a orar pelos nossos irmãos que estão a passar por dificuldades de saúde. Algumas famílias da nossa congregação foram tocadas também pela situação do Covid. Graças a Deus estão a recuperar bem. Não temos ninguém com uma situação difícil que exigisse uma hospitalização. Graças a Deus, todos puderam responder muito bem. Vamos continuar a orar a Deus e a manter as medidas necessárias também para evitar a propagação. Queria agradecer também a presença de todos os irmãos e aqueles que nos acompanham lá em casa, através das plataformas, portanto, dos meios de comunicação, que possam partilhar esse momento de celebração e também de louvor que estamos aqui a prestar ao nosso Deus. E antes da nossa reflexão esta manhã, neste segundo culto, eu queria saudar, entre outros irmãos que estão aqui também, a família Melo, os nossos irmãos queridos que nos visitaram neste último domingo de 2020, estão aqui conosco, e eu vou mesmo pedir ao pastor Eduardo Melo para nos dirigir numa palavra de oração. Já tem o microfone? Ok. Então o pastor vai nos dirigir numa palavra de oração, agradecendo a Deus essas bênçãos deste ano que está a chegar ao seu fim e também pedindo a orientação de Deus sobre a palavra que será exposta. Bondoso Deus e Pai, neste momento nos colocamos perante Ti, Tu que és o nosso Deus, Senhor da nossa vida,
aquele que conduz o nosso espírito e que fortalece a nossa alma. Peço-te, querido Deus e Pai, que tu estejas tomando a vida de cada um que está presente, que tu permitas que o teu Santo Espírito possa trabalhar fundo nos nossos corações para que aquelas mudanças essenciais e importantes que nós precisamos ocorram e que o nosso testemunho, onde estivermos, apresente Cristo também como Senhor das vidas. Neste momento eu quero te agradecer por tudo quanto tu nos tens dado durante este ano. Muitos têm considerado um ano difícil, um ano complicado, um ano para esquecer, mas é um ano de vida. É um ano no qual nós sentimos também a tua graça, a tua proteção, o teu cuidado sobre nós, aquela companhia que o teu Santo Espírito pode fazer dentro das nossas existências. Por isso, querido Deus e Pai, somos gratos por tudo quanto tem sido feito pela preservação da vida, pelas curas que houve, pelo fortalecimento das nossas forças físicas. Tanta coisa boa, querido Deus e Pai, que nós, olhando para trás, mesmo na adversidade ou na perseguição, sabemos que temos que ter alegria, porque tu habitas em nós. E te peço também, querido Deus e Pai, que tu possas nos preparar para o ano que vem, em que não somente a coragem, mas também a ousadia do testemunho possa acompanhar a esperança que nós temos, a força e a energia que desejamos seja desenvolvida, para que o testemunho, uma vez mais, seja presente no teu reino e o teu reino se firme também com a nossa participação. Neste momento, entregamos o teu Filho às tuas mãos, que o teu Santo Espírito possa conduzir a sua mente e o seu coração, os seus lábios, e que a mensagem que ele trouxer para nós, ela venha ao encontro das nossas necessidades e fortaleça o nosso espírito. São estas bênçãos que eu te peço e te agradeço com um cuidado especial por aqueles que estão ausentes, por aqueles que não puderam vir, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão a trabalhar ou em necessidade alguma qualquer. Tu sabes. Os entregamos a todos nas tuas mãos. É em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. 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 Meus irmãos, para a nossa meditação, queria compartilhar convosco o texto que se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Mais uma vez quero saudar a todos os irmãos aqui presentes e também aqueles que nos acompanham lá em casa, neste último domingo do ano de 2020. Um ano de viragem, um ano singular, um ano diferente, um ano que nos nivelou de certa forma. Entre outras coisas que esta situação da doença trouxe, foi mostrar que todos nós somos de carne e osso, somos humanos. Entre outras coisas, esta situação dramática colocou-nos todos ao mesmo nível. Tanto aqueles que têm mais, que pertencem a categorias humanas diferentes, esta doença mostrou que todos nós somos frágeis e somos dependentes também. Mesmo as pessoas que achavam que controlavam, dirigiam tudo, tinham seguro de tudo e mais alguma coisa, de repente se viram também tocadas por esta enfermidade e levadas aos hospitais para serem cuidados por outros. De certa forma, também esta situação mostrou a nossa fragilidade humana. E a minha oração tem sido que Deus ajude a cada ser humano a compreender não só a sua fragilidade humana, mas também a sua necessidade de depender deste grande e soberano Deus. Porque a morte pode bater à porta da nossa vida a qualquer altura do ano, a qualquer momento. Então há lições muito importantes que devemos aprender deste ano que está a chegar ao seu fim. Em vez de olharmos para ele apenas numa perspectiva negativa, nós também podemos tirar algumas lições positivas que este ano trouxe a cada um de nós. E o texto que me veio à mente é o texto que se encontra no capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus. Os 3 evangelistas contam esta história com algumas pequenas variações, o que
muito interessante também, mas eu queria trazer a versão, digamos assim, a narrativa de Mateus, porque ele nos dá alguns elementos aqui interessantes para a nossa reflexão, pensando neste incomparável Jesus. E eu queria que nós sugerir aos irmãos que terminássemos este ano, pelo menos este domingo, ainda temos o nosso culto de passagem de ano, pensando no incomparável Jesus. Um ser humano singular que passou pelo planeta Terra, igual em alguns aspectos a todos nós, mas também diferente de todos nós. Um homem especial que marcou a história. Um homem especial com quem se pode relacionar e a partir desse relacionamento, então, o nosso destino eterno pode ser traçado. Portanto, ele fez algumas afirmações categóricas durante a sua vida. Disse que sem ele ninguém veria o Pai. E a relação com ele proporcionaria a vida eterna. E nós temos que pensar, quem é este ser humano que afirma que a relação, qualquer relação do ser humano com ele, vai determinar a sua eternidade? Então, dá para pensarmos que era um homem diferente. Era, de facto, singular. Não só na sua maneira de ser, mas também naquilo que representava em termos da humanidade. Não é em vão que o desafio bíblico é que todo ser humano crente possa ser igual a Jesus. Ele é a imagem, ele é a referência, ele é o padrão. Ele incorporou dentro de si duas realidades. Ao mesmo tempo que não tinha deixado de ser divino, ele também adquiriu a natureza humana. Ou seja, se nós quiséssemos conhecer a Deus, nós tínhamos que olhar para Jesus. Se nós somos confrontados numa situação e fazemos a pergunta, como é que Deus reagiria a essa situação aqui? Basta olharmos para a vida de Jesus para sabermos como, de facto, Deus reagiu ou agiu através da sua vida. E se nós quiséssemos também saber como é que o ser humano deve passar o seu tempo aqui na Terra, então basta olhar para Jesus, porque ele teve que viver aqui 33 anos para nos mostrar como é que o ser humano deve viver na sua relação, não só com o próprio Deus, Pai, mas também com o seu semelhante. Portanto, ele é uma referência para todos nós. E vale a pena refletirmos neste último domingo do ano de 2020 sobre a singularidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu, como sempre, e hoje fiquei muito edificado quando estava ali sentado a ouvir a pregação do primeiro culto sobre o desafio que Paulo fez aos Colossenses, dizendo que tudo aquilo que o Antigo Testamento representava, juntamente com a religião judaica, apenas eram sombras que apontavam para o ser real, o verdadeiro corpo. E a ilustração que Paulo usa ali, como o nosso pastor explicou, é muito interessante. É como se houvesse uma luz atrás de nós e projetasse a nossa sombra. E através da sombra, quanto mais longe estiver a luz, a sombra também tem, digamos assim, ocupa um espaço maior. E desfocado, nós não conseguimos identificar. Mas quanto mais próxima estiver a pessoa, a própria sombra se vai encurtando, se vai adquirindo um tamanho mais ou menos igual à pessoa. Até que a pessoa chegue perto de nós e a sombra mais ou menos tenha o mesmo tamanho da pessoa. Mas continua a ser sombra, nós não podemos tocar nessa sombra. E quando nós voltamos e vemos a pessoa que refletia a sombra, então a nossa alegria é completa, porque nós podemos tocar na pessoa e ver as 3 ou 4 dimensões da pessoa, o que não podíamos fazer com a sombra. E Paulo, de uma forma magistral, diz isso, não é? Tudo eram sombras, mas o corpo real é Cristo. Portanto, quem tem Cristo perto de si não precisa mais de sombra. É como quem contempla o seu amado através de uma fotografia. Uma pessoa que nós amamos, esposa, marido, filho, pai, etc. Alguém muito importante na nossa vida, mas que estava de viagem. E nós, para matarmos as saudades, ficamos com o seu retrato, com a sua fotografia, nítida, é verdade. E nós olhávamos para aquela fotografia, dizíamos coisas bonitas e sabíamos que essa pessoa iria fazer viagem até chegar à nossa casa. E agora imaginem os irmãos que essa pessoa chega à nossa casa, bate a porta e nós abrimos, está ali a pessoa, em carne e osso. E nós olhamos para a pessoa, olhamos para a fotografia. Olhamos para a pessoa e nós olhamos para a fotografia. E chegamos à sábia conclusão, eu prefiro da fotografia. Como é que essa pessoa se vai sentir?
É verdade, ele chegou, está aqui, eu sinto o seu cheiro, eu posso tocar, mas eu prefiro ficar com a fotografia. E é exatamente isso que acontece muitas vezes. Nós reproduzimos aquilo que só pode ser reproduzido como sombra. E quando chega o original em carne e osso, nós parece que não damos tanta importância como muitos naquele tempo queriam voltar, digamos assim, à dimensão anterior das sombras, em vez de contemplar a beleza do próprio Cristo. E Mateus conta-nos aqui a história da transfiguração do Senhor Jesus Cristo. E eu queria ler esse texto, os 8 versículos do capítulo 17. Vou pedir então aos irmãos para ficarem de pé, aqueles que o puderem fazer, abram as suas Bíblias, os seus telemóveis, tablets, etc, etc. Tudo que contém a palavra. Então vamos ler esse texto maravilhoso que Mateus conta aqui no seu relato. Mateus capítulo 17, de 1 a 8, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Até aqui. Ó Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Obrigado pela mensagem que ela traz aos nossos corações e pelas lições maravilhosas que nós podemos aprender desta Tua maravilhosa palavra. Ajuda-nos, ó Pai Santo, que o Espírito Santo sensibilize os nossos corações para que compreendamos o espírito da palavra que nos é apresentada esta manhã. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos. É muito interessante esse relato da transfiguração. Um texto muito conhecido e vale a pena colocar esse texto dentro do seu contexto. O capítulo 16, que precede esse capítulo 17, Mateus passou o tempo a dizer-nos que Jesus Cristo, apercebendo-se do tempo do fim do seu ministério, ele saiu, digamos assim, da azáfama e das multidões. Ele fez uma espécie de retiro espiritual com os seus discípulos. Ele saiu tanto do convívio da Judeia, como também da própria Galileia. Foi até Cesareia de Filipe. Não Cesareia Marítima, porque aí ainda estava no território e era fácil encontrá-lo. Ele decidiu isolar-se com os seus discípulos. E vejam o cuidado pastoral do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha algumas perguntas a fazer. E tinha algumas coisas a dizer como uma forma de se despedir dos seus discípulos antes de regressar até Jerusalém, de passar aquela semana terrível que o aguardava e depois parar até a cruz do Calvário. E ele queria, de certa forma, penetrar no interior dos seus discípulos. Então, no capítulo 16, Mateus conta-nos uma série de encontros e de ensinos que o Senhor Jesus Cristo proferiu, estando longe das multidões, estando aí com os seus discípulos amados. E é no capítulo 16 onde nós encontramos aquele ensino sobre a doutrina ou fermento dos fariseus, do qual os discípulos deviam estar precavidos. E depois Jesus Cristo faz uma espécie de introspeção, uma penetração interior. Queria saber, de facto, o que é que os seus discípulos tinham aprendido acerca da sua pessoa. E ele, como um bom mestre, começa por fazer uma pergunta geral. Eles: o que é que as pessoas dizem sobre mim? Qual é o comentário que as pessoas fazem? O que é que as pessoas acham que eu sou? E isso veio como consequência daquilo que tinha acontecido antes.
Porque quando o Senhor Jesus Cristo começou a pregar e a sua fama se tornou nítida, essa informação chegou até o próprio Herodes, que, segundo o texto bíblico, procurava conhecer Jesus, procurava ver Jesus. E ele pergunta às pessoas, ele diz, é provável que tenha sido João Batista, aquele que eu mandei decapitar, que ressuscitou. E várias pessoas começaram a dar as suas opiniões. Muitos diziam, é Elias que apareceu. Porque havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia que Elias um dia voltaria. E alguns diziam, não, é um dos profetas que se encarnou, digamos assim, ou reencarnou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então havia uma série de comentários sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os milagres estavam à vista. As operações que ele realizava, as maravilhas, o ensino era incomum em relação a tudo aquilo que o povo conhecia dos outros mestres. E as pessoas tinham várias interpretações sobre a sua pessoa. E o Senhor Jesus Cristo, naquele momento de retiro com os seus discípulos, ele procura confirmar isso. O que é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? O que é que as pessoas dizem de mim? Vocês que estão em contato com as massas, qual é o comentário que eles fazem? E os discípulos responderam, dizendo, alguns dizem que tu és João Batista. Está ali no versículo 14 do capítulo 16. Outros dizem que Elias. Outros dizem ainda que és Jeremias. Ou algum dos outros profetas importantes do Antigo Testamento. E o Senhor Jesus Cristo tinha como objetivo sondar também o interior dos seus discípulos. Depois dessa pergunta geral, ele diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Se os outros dizem que eu sou Elias, provavelmente João Batista ou qualquer um dos profetas, eu agora quero saber qual é a dedução lógica dos meus discípulos. Quem sou eu para vós? E foi nessa altura que Pedro, inspirado, vai dar aquela resposta maravilhosa que está no versículo 16, do capítulo 16. Tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o Messias, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus Cristo precipitou-se em chamar a atenção de Pedro, dizendo, olha Pedro, ninguém chega a essa conclusão, ninguém desvenda esse ministério por pesquisas humanas. Tu não chegaste a saber que eu sou o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, através de uma pesquisa. Ou tu apenas deduziste com a tua racionalidade. Não. Só se chega a essa conclusão através da revelação. Foi o Pai que te revelou. Não foi a carne e o sangue, mas essa é uma revelação espiritual. Só com uma iluminação espiritual é que alguém me pode identificar como o Cristo prometido, o Messias, como o Filho de Deus. E ele então dá algumas orientações aí a Pedro. E ele continua ainda a alertar o seu povo, os seus discípulos, e começou a predizer a sua morte. E aquele Pedro, que em poucos minutos tinha identificado Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, achou que o discurso seguinte de Jesus já não fazia sentido. E diz mesmo Mateus que Pedro começou a repreender a Jesus, no versículo 22. Ele não só chamou a sua atenção, a ideia aqui é que ele usou de uma linguagem forte, dizer, mestre, que é isso? Por outras palavras, Pedro estava a dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que é essa conversa? De ir até Jerusalém e morrer. Tu vieste para reinar e não para morrer numa cruz. E Jesus Cristo diz então, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. E por quê? Apesar de ter sido iluminado num momento para identificar Jesus como Cristo, ele também funcionava na carne, como muitas vezes nós funcionamos. E ele diz que cogitava das coisas não de Deus, mas sim dos homens. E ele continua a orientar os seus discípulos. E foi então, como consequência, ou depois dessa orientação, é que Mateus vai contar a sua história. E ele diz, 6 dias depois. 6 dias depois desta conversa profunda que Jesus teve com os seus discípulos, em que ele falou que era preciso ir morrer, em que ele corrigiu o entendimento que Pedro demonstrou e desafiou os seus discípulos sobre o verdadeiro discipulado, que exige uma negação pessoal, que exige uma
disposição para tomar a cruz, ou seja, uma prontidão para a morte e que exige um compromisso tremendo. Diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a primeira opção, portanto, não olhe para si como prioridade, mas viva para mim, e depois tome a sua cruz, o que naquela circunstância representava, esteja mentalmente predisposto para morrer, se for necessário, e depois siga-me, disse ele. Mas também isso exige um compromisso. O aluno, o verdadeiro discípulo, deve estar sempre perto do seu mestre. Então, num determinado momento, e tudo indica que era à noite, Jesus então isola-se ainda com 3 dos seus discípulos. Esses 3 sempre aparecem em muitas circunstâncias quando Jesus queria ter uma privação mais íntima. Então levava os seus 12 irmãos, que eram seus primos, e também Pedro. E diz Mateus aqui que depois de 6 dias, Lucas vai dizer cerca de 8 dias, mas Mateus aqui é preciso e diz que tomou Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Os outros evangelistas dizem que eles foram ali para orar. E enquanto ele orava, segundo os outros evangelistas, já encontramos isso no capítulo 9 de Marcos e também no capítulo 9 de Lucas, então diz o texto bíblico, e foi transfigurado diante deles. Então Mateus descreve o que ele chama aqui por transfiguração. O verbo usado aqui é metamorfó, ou seja, Jesus sofreu uma espécie de metamorfose, uma transfiguração. Então Mateus tenta explicar por palavras humanas aquilo que aconteceu. O seu rosto resplandecia como o sol. Os irmãos podem imaginar uma espécie de luz comparada à luz do próprio sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E de repente, depois daquela experiência maravilhosa, diz o texto bíblico, e eis que lhes apareceram 2 personalidades, 2 figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias, falando com ele. Eu posso imaginar como este dia marcou estes discípulos. Pelo menos esses 3 que puderam contemplar aquela transfiguração. Jesus estava ali em oração com eles. Ele estava ali naquele sítio de isolamento das multidões. Ele tinha sondado os seus corações para saber se eles de facto tinham percebido aquele homem, tinham compreendido quem estava com eles durante aqueles 3 anos. E de repente algo acontece. Um brilho extraordinário, uma transfiguração, uma transformação de dentro para fora, que afetou até a própria roupa do Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, 2 figuras que os apóstolos só ouviam falar dos textos sagrados. E 2 personagens que representam 2 realidades do Antigo Testamento que definiam a religião de Israel. Por um lado, nós temos Moisés. E Moisés representava o que em Israel? A lei. Aquele homem que teve o privilégio de privar com Deus e de receber a lei que serviria da regra de orientação para a nação de Israel. E por outro estava Elias, o expoente máximo da profecia de todo o Velho Testamento. Então, 2 das grandes personagens. É claro que para os judeus, Abraão também ocupava um lugar importante. Afinal de contas, era o pai inicial de todo o projeto. O próprio Jacó era o pai da nação de Israel, que vai dar nome a essa nação também. Mas em termos religiosos, as 2 personagens importantes eram Moisés e Elias, porque Moisés representava a lei, a constituição daquela república, daquela nação singular. E Elias era o expoente máximo daquilo que um profeta pode fazer. Sobretudo, aquela grande experiência no Monte Carmelo, quando ele desafiou os profetas de Baal. E essas 2 personalidades, que os discípulos só ouviam falar, de repente estavam ali diante dos seus olhos. E eles ficaram maravilhados. E diz o texto bíblico que eles, essas 2 personagens, falavam com ele. Mateus não diz o assunto da conversa. Eles apareceram ali e diante dos apóstolos, pelo menos dos 3 que estavam ali perto, Jesus conversava com Elias e com Moisés. E Mateus, quando conta a sua história, só se limita a dizer que eles falavam com ele. Mas Lucas,
O outro pesquisador que gosta de pormenores, ele nos dá alguma chega sobre o teor da conversa. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 31, Lucas diz sobre o que estavam a conversar. Qual era o tema? E Lucas diz que eles falavam sobre a sua partida. Algumas versões bíblicas dizem sobre a sua morte. A palavra original ali é Exodus. Eles falavam sobre o seu êxodo. E é muito interessante pensar em êxodo. A palavra êxodo é uma palavra composta. É ekhodos. E é o conjunto é que dá exodos, ou seja, saída, ou seja, pelo caminho. Por isso é que o segundo livro da Bíblia, que é o livro da saída do povo de Israel, do Egito para a Terra Prometida, é chamado Êxodo. E a Bíblia aqui, quando fala da morte e da missão do Senhor Jesus Cristo, é interessante que a Bíblia usa a palavra Êxodo. Jesus estava de passagem, ele estava aí ao norte, ia passar por Jerusalém, mas a sua própria experiência de morte era uma experiência de libertação, como o povo de Israel foi libertado do Egito e teve que passar pelo Êxodo para chegar à Terra Prometida. Por outras palavras, a razão do encontro de Moisés e de Elias com o Senhor Jesus Cristo era como se prepará-lo para aquilo que o aguardava poucos dias depois. Ele iria sair dali, da Cesareia de Filipe, iria descer até Jerusalém e na semana seguinte iria dar a sua vida em prol da humanidade. É como se fosse um encontro de conforto para aquele que estava a preparar-se para encarar o momento mais crítico da sua experiência aqui no planeta Terra. E aquelas duas grandes figuras do Antigo Testamento tiveram que aparecer para o confortar. Mas também esse encontro serviu para consolar e confortar os próprios discípulos, que momentos antes tinham descoberto através de Pedro que diante dele estava o Cristo, o Filho de Deus. E eles agora estavam a ver esse Cristo e Filho de Deus, junto de outras duas personagens de grande vulto do Antigo Testamento. Agora, o que chama a nossa atenção no nosso texto, e vejam como Mateus continua. Versículo 4. Então disse Pedro a Jesus. Diante daquela imagem extraordinária, provavelmente eles já não sabiam o que dizer. E Marcos e Lucas vão dizer exatamente isso. Que Pedro já não sabia o que dizer, os discípulos ficaram extasiados diante daquela experiência. Só mesmo uma pessoa como Pedro teria capacidade e coragem para proferir alguma palavra. Aquela experiência era para ser contemplada e ficar calado, porque era glorioso demais. Mas Pedro, como ele tinha o coração ao pé da boca, como se diz, ele teve que dizer alguma coisa. A experiência era linda demais. Então Pedro disse ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, é bom estarmos aqui. A palavra aqui significa permanecer. Estar como permanência. Pedro diz assim: não vale a pena sairmos daqui. Isso é bonito demais. Isso é glorioso demais. Ele esqueceu-se de que no grupo eram 12 pessoas e 9 não estavam presentes. Mas para Pedro aquela experiência era uma razão suficiente para permanecerem ali. E para facilitar as coisas, Pedro acrescenta: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Eu vou fazer 3 tendas. Se o Senhor quiser, é só dizer. É claro que ele não tinha pelas ali. Provavelmente tendas de capim, de mato, de qualquer ramo. Mas para Pedro aquilo era suficiente. É bom demais para deixarmos este momento. Então vou fazer 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É muito interessante que os outros evangelistas acrescentam dizendo assim: porque ele não sabia o que dizer. Ou seja, aquilo foi o que surgiu na mente de Pedro. A experiência era gloriosa demais, maravilhosa demais. E Pedro então viu 2 pessoas, provavelmente ouviu tantas histórias sobre Moisés, tantas histórias sobre Elias, aquilo que eles fizeram. E toda a gente sonhava um dia voltar a ver Elias, como o próprio Jesus diz, até ele compara João Batista com Elias. Porque havia essa esperança também, um dia Elias iria aparecer para preparar o caminho daquele que viria como Messias de Israel. Então ali estavam 3 figuras, digamos assim, importantes. Uma presente, 2 delas já faleceram, pelo menos um faleceu, não é? E o outro foi trasladado, não experimentou a morte. Imaginem agora naquele dia, ali estava Elias. Uau! Eu estou a ver alguém que nunca passou pela experiência da morte. E eu estou a ver a outra pessoa cuja sepultura ninguém conhece.
Porque a Bíblia diz que Deus sepultou Moisés e ninguém conhece o lugar onde Moisés foi sepultado. Então as misteriosas figuras do Antigo Testamento ali estavam. E elas mereciam 3 tendas, mesmo que nós aguentássemos aqui o frio da noite. Os 12 evangelistas dizem que eles estavam cansados. Sobretudo Marcos diz que o sono ia incomodando os discípulos. Eles estavam quase que a dormir quando Jesus ficou transfigurado. Agora, há um pormenor aqui muito interessante. Acompanhem-me o texto. Se nós lermos esse texto sem cuidado, nós não iremos captar a ideia que está por detrás desse momento de transfiguração e aquilo que marcou a experiência dos apóstolos. Sobretudo esses 3 que estavam aqui. Porque João vai contar no seu evangelho esta experiência. Logo no seu evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer que eles viam a glória de Jesus, como a glória do unigênito do Pai. João ficou tão tocado com essa experiência que vai contar no seu evangelho. E Pedro vai fazer a mesma coisa. Quando Pedro escreve a sua segunda carta, ele vai mencionar isso, lá no capítulo 1. Ele vai dizer que nós estivemos naquele dia, naquele santo monte, e aquela imagem que nós vimos foi maravilhosa. Mas temos mais confirmada a palavra dos profetas. E reparem que nem João, nem Pedro vão mencionar Elias ou Moisés. Agora voltem comigo para Mateus. Diz assim o versículo 5, prestem bem atenção. Falava ele ainda. Ainda o quê? Falava o quê? Enquanto estava a sugerir que a experiência era boa demais, maravilhosa demais, e ele estava pronto para construir 3 tendas, para colocar Jesus numa, Moisés noutra, Elias noutra, ou seja, para nivelar os 3. Enquanto ele falava isso, uma voz surgiu do céu. E não há dúvidas, irmãos, que essa voz veio para diferenciar aquelas 3 figuras. Para Pedro, bastavam 3 tendas. Afinal, era uma imagem gloriosa do Cristo transfigurado, mas também das pessoas importantes da sua religião judaica. E os 3 mereciam estar em tendas. E, de repente, vem uma voz do céu, que não fala sobre Moisés, que não fala sobre Elias, mas vai falar sobre um homem singular, o incomparável Jesus. E diz essa voz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Esta foi a segunda vez que nós vemos um discurso do trono da graça a confirmar a filiação de Jesus Cristo, diferenciando-o de todos os outros. É como se essa voz chegasse lá e dissesse a Pedro e aos outros: cuidado, não estão ali 3 figuras ao mesmo nível, não. Os 2 foram importantes no seu ministério. E eu deles a graça de virem antes da morte do meu filho. Mas no meio dos 3 está um, que é o meu filho amado, em quem a minha vontade se realiza. E a ele sim, vocês devem prestar toda a atenção. É verdade que Moisés falou. E o texto que Moisés proferiu vale. É verdade que Elias profetizou. E o povo de Israel continuava a ouvir acerca da história de Elias, embora não tivesse dito muita coisa também. Mas diante dele estava alguém que era o Filho unigênito de Deus. E Deus, como se quisesse fazer uma diferença aqui. A primeira vez que nós vimos uma declaração igual a esta foi quando Jesus foi batizado. E reparem que é sempre nas mesmas circunstâncias. Quando há muita coisa a ser feita diante de muitas outras pessoas, Deus intervém para diferenciar o seu filho. E ali no Jordão também Jesus foi batizado. E ele não foi o único a ser batizado. João Batista batizava outras pessoas também. Mas quando Jesus foi batizado, para confirmar, para autenticar a singularidade daquele homem, único que passou no planeta Terra, o céu abriu-se. E uma voz veio lá do céu confirmando: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Ou sobre quem deposito todo o meu prazer. E aqui, neste momento singular, quando Pedro ainda estava a propor a possibilidade da construção de 3 tendas, diz o texto bíblico que a voz veio do céu. E como consequência dessa voz,
Diz o versículo 6. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços. É interessante isso. Quando houve a transfiguração, eles ficaram cheios de medo. Alguma coisa anormal aconteceu. Mas Mateus não diz que eles caíram de bruços. Mateus só vai mencionar essa segunda experiência depois daquela voz singular vinda do céu. É como se os discípulos dissessem, nós parece que sabíamos quem estava diante de nós, mas nós não tínhamos a real noção de quem partilhou esse ministério de 3 anos conosco. E Deus quis deixar bem vincado que diante dele estava o seu Filho amado. E filho aqui significa da mesma natureza. Aquele que pertence à mesma natureza divina. Por outras palavras, Jesus estava a dizer que é verdade. É um ser humano que está diante de vós. Como foi Moisés e Elias, que eu dei agora o privilégio de virem antes da morte e contemplarem com seus próprios olhos o Messias, que eles próprios profetizaram. Mas o meu filho é diferente também. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. E foram tomados de grande medo. Jesus teve que vir ao seu auxílio, diz o versículo 7. E aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. O que está a acontecer aqui é maravilhoso. Depois daquela afirmação categórica do próprio Deus, que aqui está o meu filho, e puf! Aparece uma nuvem e Moisés e Elias somem do cenário. Deus disse, chega, aqui está o meu filho. Ele vai passar pela morte, mas ele vai vencer a morte. Ele vai dominar. Os versículos que seguem ficam para outra ocasião, mas é interessante os irmãos lerem em casa, porque Jesus ordenou aos discípulos que não contassem aquela história antes da sua morte. Eles tiveram aquele privilégio de contemplar a glória do Filho de Deus, mas Jesus proibiu-os, disse, não digam a ninguém. E sem dúvidas que muito provavelmente eles nem contaram aos outros apóstolos o que é que tinham visto lá no monte. Só depois da morte e da ressurreição é que eles ganharam coragem para contar essa história. Por isso é que João vai contar essa história no seu Evangelho de uma forma bem resumida e Pedro vai ser um pouco mais explicativo na sua segunda carta, mas repare, nenhum deles vai contar sobre Moisés e sobre Elias, porque a lição ficou bem aprendida. A razão daquela manifestação gloriosa foi para manifestar a singularidade do Filho de Deus. Amados, que ao terminarmos este ano e ao entrarmos no próximo ano, que a pessoa do Senhor Jesus Cristo seja o centro da nossa própria vida. Que nós o reconheçamos como o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Ele é a razão da nossa vida. Que as outras coisas não preencham a nossa vida, mas o nome de Jesus Cristo e a sua pessoa sejam singulares para cada um de nós. Nós iremos terminar o nosso culto a esse grande Deus e soberano, cantando que Cristo estende a sua mão. E Ele continua a salvar. Continua a afirmar que é o Filho de Deus. E Deus continua a dizer que este é o meu Filho amado. E Ele estende a sua mão quando os problemas invadem a nossa vida. Quando as doenças chegam, quando os conflitos pessoais, nós temos que ver e contemplar o Cristo que estende a sua mão. Ele está perto, sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará o seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende a sua mão. Vamos ficar de pé com essa mensagem de esperança. Tua vida, mil problemas a enfrentar, tens confiança, já perdeste a esperança, sem nenhum amigo que te ajude a caminhar. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá.
no cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá. Cristo Senhor não te deixará, nunca falhará. Seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende, Cristo te estende, Cristo te estende sua forte mão. Amém. Continua a estendê-la até hoje, porque Ele é o Filho de Deus, que deve ser diferenciado e distinguido de todos, mesmo das pessoas mais importantes das personagens bíblicas. Ele é o incomparável Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus veio. Obrigado porque existe o Natal. Porque o Filho eterno, o Teu Filho eterno, decidiu encarnar o Pai Santo, montar a sua tenda, o seu tabernáculo entre nós, partilhar da nossa miséria, da nossa dor, do nosso sofrimento aqui, partilhar dos nossos dramas também. Mas Ele venceu a morte, ó Pai. Obrigado pela sua vitória sobre a morte. Obrigado pela vida eterna que Ele nos dá. Obrigado pela sua graça. Obrigado porque deu sentido a cada um de nós. Oh, ajuda-nos, ó Pai Santo, a confiarmos neste nome maravilhoso. Aquele que estende a sua mão para assistir-nos, para nos ajudar e para nos auxiliar. Abençoa a Tua igreja aqui presente. Leva-nos para as nossas casas, ó Pai Santo. Dá-nos esses últimos dias de 2020, cheios de alegria e de paz interior, apesar de todas as dificuldades. Ó Pai, nós te agradecemos pela maravilhosa bênção de termos Jesus entre nós. Abençoa-nos. Esta é a nossa oração que fazemos, com toda a convicção, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar-se, amados. Chegamos ao fim do nosso culto. Vamos ouvir o pós-lúdio, enquanto permanecermos em oração, e depois então seremos orientados pelos irmãos da recepção e iremos sair de forma ordeira também. Que Deus ricamente abençoe a cada um dos irmãos. Eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar Tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso.
tuas mãos. Eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu para questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro para ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado para ser um novo vaso.